Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 17 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo do capítulo 5 ao capítulo 7. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Moisés e Arão vão falar a Faraó. É esse o título do capítulo 5. Depois disso, Moisés e Arão foram ao Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que eu atenda a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Então eles disseram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, por isso pedimos: deixe-nos ir no caminho de 3 dias, deserto adentro, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Caso contrário, ele nos alcançará com pestes ou com espada. O rei do Egito lhe respondeu de novo: Moisés e Arão, por que fazeis o povo parar de trabalhar? Voltai à vossa tarefa. Disse ainda o Faraó: O vosso povo já é numeroso e ainda o fazeis abandonar a tarefa naquele mesmo dia. Faraó deu ordem aos feitores, em outras versões, capatazes, dizendo: Não deis palha para o povo fazer o tijolo como antes, mas eles mesmos vão e recolhem a palha para si. Mas exigireis a mesma cota de tijolo que faziam antes e nada menos. E eles estão ociosos. Por isso clama: Vamos oferecer sacrifício ao Deus e tomai mais pesado o trabalho desses homens, para que se ocupem e não deem ouvidos à mentira. Então os feitores do povo e seus oficiais saíram e disseram ao povo: Assim diz o faraó. E aí repetiram tudo isso que eu acabei de mencionar. E dá ordem a eles de continuarem fazendo tijolo, procurar a palha e continuar com a produção no mesmo nível. Essa é a ordem. E os feitores começam a colocar pressão sobre esse povo. E o povo não consegue atingir a cota. Essa é a verdade, né? E aí, sabe o que vai acontecer? Os feitores, são castigados. O texto fala que eles foram açoitados. E aí, os oficiais dos israelitas foram queixar-se com o faraó. Por que tratas assim os teus servos? Os teus servos não receberam palha e nos dizem: fazei tijolo, e os teus servos ainda são açoitados? A culpa, porém, é do povo. Mas ele respondeu: sois preguiçosos. Sois preguiçosos, por isso dizeis: vamos oferecer sacrifício ao Senhor. Portanto, ide, trabalhai, mas não recebereis a palha. Mesmo assim, fareis a mesma cota de tijolo. Então, os oficiais dos israelitas viram a dificuldade, porque diziam: a cota diária do vosso tijolo não será diminuída em nada. E saíram da presença do faraó e depararam-se, sabe com quem? Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles. E lhe disseram: Olha, o Senhor para vós julgue. Isto, pois, fizeste com que fôssemos odiados pelo faraó e pelos seus subordinados, colocando nas mãos dele uma espada para nos matar. Então Moisés, voltando-se para o Senhor, disse: Senhor, por que maltrataste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo. E não fizeste nada para libertar o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés, capítulo 6, agora verás o que farei a Faraó, pois ele deixará ir por causa da poderosa mão
Sim, os expulsará da sua terra por causa da poderosa mão. E Deus disse mais a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas não me conheceram pelo meu nome. Estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, terra das suas peregrinações, onde foram peregrinos. Ouvi o gemido dos israelitas, que os egípcios os vêm escravizando, e lembrei-me da minha aliança. Por isso disse aos israelitas: Eu sou o Senhor, que vos tirarei do trabalho forçado sob os egípcios, e vos livrarei da escravidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes feitos e juízo. E vos tomarei por um povo e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro do trabalho forçado sobre os egípcios e vos farei entrar na terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, e a darei a vós por herança. Eu sou o Senhor. Este é o versículo da nossa meditação no nosso devocional diário. Isso mesmo, se você ainda não tem, logo mais vai ter link aqui para você comprar o seu devocional diário. Mas se você não tem, já é disponibilizado lá no shot, né? Aqui do YouTube. Você vai lá, assiste o videozinho que traz uma profundidade a mais na nossa leitura bíblica, porque nós pegamos um versículo, meditamos nele, fazemos as nossas anotações e oramos também sobre esse texto. Eu te convido, pega um caderninho e tenha esse momento, né, de reflexão sobre o versículo do dia. Continuando a nossa leitura, o Senhor disse também a Moisés: Vai e fala a Faraó, o rei do Egito, para que deixe os israelitas saírem da terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: Se os próprios israelitas não me ouviram, como o Faraó me ouvirá a mim? Porque não falo com desenvoltura? Mas o Senhor falou a Moisés e a Arão, dando-lhe ordens para os israelitas e para o Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas da terra do Egito. Estes foram os chefes da família dos israelitas. Então, agora, tanto Arão quanto Moisés vai ter que falar, né, ao povo, né? E ele faz isso através dessa reunião dos anciões do povo. E aí ele dá uma pausa para falar a genealogia de Moisés e de Arão. Isso mesmo. Esses foram, mas ele começa falando, né, de Ruben, que foi o primogênito de Israel. E aí, claro que Ruben morreu, né, lá no início, no final de Gênesis ali, para o início de Êxodo, nós vimos ali aquele período de transição no início do livro de Êxodo, que essa primeira geração dos filhos de Jacó de Israel morreram. E as próximas gerações, né, que vieram, é que vai conhecer essa escravidão. Porque a primeira geração viveu anos de glória, anos em que o faraó reconhecia esse povo, né, tinha um coração grato, foi abençoado por Jacó, né, e reconhecia ali a figura de José como governador. Então, essa fase de glória passou e as próximas gerações, né, é que está vivendo aqui um ano e um tempo de escravidão, porque na verdade era para eles ficarem ali no Egito somente o tempo de fome que caiu sobre a terra. Depois disso, não era para eles ficarem ali no Egito. O Egito era apenas um escape, né, que Deus deu naquele momento ali de fome sobre a terra. Mas o povo se acomodou, gostou de morar em Gozém, multiplicou-se ali, e você viu no devocional de ontem o que deu. Pois bem, as gerações futuras é que vão viver esse tempo de escravidão. E aí ele traz aqui
o chefe das famílias dos israelitas, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, que era os filhos de Ruben, Anoque, Palu, Esrom e Carmi. E essas são as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jami, Uade, Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma cananeia. Essas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações. Gerson, Coate, Merari. Né? Por que ele cita a geração de Davi? Porque é dessa geração de Levi que vem a figura de quem? De Moisés. É isso mesmo. E, consequentemente, Arão, né, que era o seu irmão, o primeiro sacerdote. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Então, nós temos aqui a genealogia deles, né, sobressaindo aqui. Então, você vai ver, né, que ele vai trazer aqui, inclusive, a família de Arão, né? Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher, e aí vai trazer a família de Eleazar. E Eleazar vai ser aquele que vai substituir Arão, né? Então, ele traz os filhos aqui. Arão tomou por mulher sua tia Joquebede, deu à luz a Arão e a Moisés, né? Então, aqui temos a figura da mãe de Moisés, Joquebede. A vida de Arão foi de Amrão, que era o pai de Moisés e de Arão, foi 137 anos, né? E aí nós vamos ver aqui, Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson, e deu à luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, os 4 filhos de Arão, que vai dar origem aqui à família sacerdotal, a família aonde, né, é instituído e derramado o ofício de sacerdote. Então, por isso, né, nós temos a figura aqui dos filhos de Gerson, Coate, Merari, né, e a vida de Levi. Então, nós vemos essa descendência aqui. E aí, Deus vai dar ordem aqui, logo no finalzinho do capítulo 6, a Moisés e Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, ele disse: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te disser. Moisés respondeu ao Senhor: Eu não falo com desenvoltura. Como o Faraó me ouvirá? Então, isso aqui você já tinha ouvido da boca de Moisés, né? Por isso que Deus designa o seu irmão Arão, que tinha mais desenvoltura, para ir junto com ele. Pois bem, capítulo 7. Então o Senhor disse a Moisés: Eu te constituí como Deus para Faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Falarás tudo o que eu mandar. E Arão, teu irmão, dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem da sua terra. Isso mesmo. Então, eu vou dar uma pausa aqui e já vou pedir para você curtir esse vídeo. Isso é muito importante para o canal, aquele joinha, né? Você clica lá, dá aquele joinha, isso já é muito bom para esse canal. E também te convidar para compartilhar esta palavra. Dá tempo de começar a ler a Bíblia em 2025, né? Convide outros, compartilhe aí nos grupos e também se inscreva. É muito importante isso para o canal. Que você que está aqui assistindo esse vídeo comigo, né, seja inscrito aqui do canal. Nós temos uma parceria, né? Eu falo a palavra de Deus daqui, você compartilha daí juntos, né? Nós fazemos o ID, nós proclamamos a mensagem de Deus, né? E pessoas são alcançadas através da palavra de Deus. Então, sem mais delongas, nós continuamos no capítulo 7, versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. Então, né, Moisés já tinha que se preparar, e Arão também, que as coisas não seriam fáceis. Mas o Faraó não vos ouvirá. Colocarei minha mão sobre o Egito e tirarei daquela terra os meus agrupamentos.
o meu povo, os israelitas, com grandes feitos e juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão sobre o Egito e o tirarei os israelitas do meio deles. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando foram falar com Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão: quando o Faraó vos disser, apresentai milagres, e dirás a Arão: toma tua vara e lança diante do Faraó, para que se transforme em serpente. Então Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram como o Senhor havia ordenado. Arão lançou a vara diante do Faraó, diante do seu subordinado, e ela se transformou numa serpente. E Faraó, porém, mandou chamar os seus sábios, feiticeiros, os magos do Egito, que também fizeram a mesma coisa por meio do seu ocultismo. O ocultismo é mais antigo do que você pensa, é engano. Pois bem, cada um deles lançou a sua vara e elas se transformaram também em serpente. Mas a vara de Arão devorou a serpente deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu e ele não os atendeu como o Senhor havia dito. Então o Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado e ele se recusa a deixar o meu povo ir. Pela manhã, vai para encontrar e leva contigo a vara que transformou em serpente. E lhes dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti para dizer: deixa o meu povo ir para que me cultue no deserto. Até agora não tens atendido. E assim diz o Senhor: assim saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho na mão, vou ferir as águas do rio, e ela se transformará em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber as águas do rio. E o Senhor disse a Moisés: dize a Arão, toma tua vara, estende a mão sobre as águas do Egito e sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as lagoas, sobre todos os seus açudes, para que se transforme em sangue, e haverá sangue sobre toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do rio, diante dos olhos do faraó e os seus subordinados. E toda a água do rio se transformou em sangue. Então os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, tão mal, que os egípcios não conseguiam beber a água. Havia sangue por toda a terra do Egito, mas os magos do Egito fizeram o mesmo no meio do seu ocultismo. Assim o coração de Faraó se endureceu e não os atendeu, como o Senhor tinha dito. E Faraó deu-lhe as costas e foi para o palácio sem dar atenção ao caso. Então todos os egípcios cavaram a margem do rio para achar água para beber, pois era impossível beber a água do rio. E passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Então aqui nós tivemos a primeira praga trazida pelo Egito. Amanhã nós falaremos das demais pragas. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. E queremos ter o nosso coração diante de Ti. Pedimos que o Senhor nos ajude em meio às adversidades, para que o nosso olhar sempre esteja em Ti, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.